Paulo Francisco, vamos falar de Vila Nova, o Tigrão que segue naquela mesma batida, está se preparando para o confronto contra o Anápolis amanhã, lá no Jonas Duarte. Hoje, o Vila Nova realiza o seu último treinamento, visando esse confronto contra o Galo da Comarca. Se o Vila Nova vencer, chega a 6 pontos na tabela e pode permanecer na liderança. Hoje o Vila Nova tá ali naquele bolo dos times na parte de cima, tem 3 pontos, mas dependendo da vitória e também dos resultados de outros times, o Vila Nova pode estar assumindo a liderança do campeonato goiano nessa fase de pontos. Enfim, Paulo Francisco, e no meio dessa preparação, no meio de todo esse cenário, o Vila Nova se despede de um dos grandes jogadores do elenco, de um dos melhores jogadores, de um dos jogadores que mais fizeram pelo Vila na temporada de 2024. Eu tô falando do volante Cristiano. Esse jogador não permanece no Vila Nova, uma negociação muito rápida, vou dizer assim, foi acertada ontem. Ontem foi concretizada essa negociação. Cristiano está de saída do Vila Nova, vai vestir a camisa do Sagan Tosu, do Japão. O Cristiano que despertou o interesse de clubes do Japão desde a temporada de 2024, inclusive empresários japoneses foram até o Onésio Brasileiro Alvarenga para conversar com o atleta, conversar com a diretoria do Vila Nova, entender valores, entender o cenário que o jogador se encontrava, e agora a negociação está concreta. O jogador então se encaminha para o Sagan Tosu do Japão, e claro, esse clube do Japão, Paulo Francisco, ele venceu a concorrência de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, venceu também a concorrência de clubes da Europa e também de um clube dos Estados Unidos. Cristiano não veste mais a camisa do Vila Nova nessa temporada, ele tinha contrato vigente até o fim de 2025 com o Tigrão e agora vai ser negociado em definitivo. Eu não tenho informações de valores, mas a informação que eu tenho é que o Vila Nova vai preservar uma porcentagem do passe do atleta para poder lucrar em vendas futuras. O mesmo movimento que o Vila Nova fez com o Alisson. O Vila acabou de negociar o Alisson, era dono de 50% do passe, vendeu 40% e preservou 10% para vendas futuras. A informação que eu tenho é que o Vila Nova vai fazer o mesmo movimento com a venda do Cristiano para o Sagan Tosu, para conseguir lucrar uma grana a mais futuramente, até porque o Cristiano é um jogador muito novo e deve ser negociado também nas próximas temporadas, enfim. Então o Vila Nova segue fazendo esse mesmo movimento esse que também fez na última temporada na venda do Juan Christian para o Alanyaspor da Turquia. Vila Nova também preservou 10% do jogador. Então é uma marca registrada da diretoria Hugo Jorge Bravo para preservar a sua saúde financeira e também continuar lucrando com esses jogadores que um dia foram ativos do clube. Enfim, Paulo Francisco, depois do seu recadão, eu sigo falando da preparação do Tigrão para o confronto contra o Anápolis. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault. Duster Intense MT 2025, robustez e espaço interno gigantes. A partir de R$ 106.990, com taxa zero em 24 meses. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Irmão Soares, tudo o que você precisa de materiais de construção do básico ao acabamento. Compre na loja ou no site. E você que não consegue ficar livre das terríveis baratas, pare de sofrer. Chame logo quem resolve. Pasta Rosa Serviços, guerra total contra as pragas urbanas. 3091 5050. Fofão e o Vila. Muito bem, Paulo Francisco, voltando aqui com o noticiário do Vila Nova. Se liga só, Paulo. No último jogo contra a Aparecidense, o goleiro Maurício Kozlinski sentiu dores na lombar durante o aquecimento e foi poupado para a partida. Surgiu ali uma preocupação em relação se o goleiro poderia estrear já direto contra o Anápolis. A informação que eu apurei, inclusive ontem lá no CT Vila do Tigre, Paulo, é o seguinte: o goleiro Maurício Kozlinski passou por exames na quinta-feira, um dia após a partida contra a Aparecidense. Nada ali tão grave foi detectado. Na verdade, o goleiro hoje só sofre com dores na lombar, porém nada foi detectado ali, nenhuma lesão. O que decide se o goleiro vai poder ficar à disposição ou não são realmente essas dores que ele vem sentindo. Ele não treinou com bola ontem nem sexta-feira. Hoje no treinamento, Maurício Kozlinski pode estar à disposição do treinador Rafael Lacerda para esse treinamento com bola. Entretanto,
a tendência é que ele seja preservado para que essas dores passem de forma concretas, né? Que ele volte a ficar 100% fisicamente. Então, para amanhã contra o Anápolis, o goleiro House deve estar ganhando mais uma vaga no time titular do Vila Nova. O House, que iria começar como reserva contra a Aparecidense, surgiu a vaga e agora o House deve estar ganhando mais uma vaga como titular no gol do Vila Nova. O goleiro Maurício Kozlinski, então, vai ter que postergar aí a sua estreia com a camisa vermelha do Tigrão. Enfim, Paulo, e agora vamos ouvir aqui uma pequena sonora, uma pequena resposta do zagueirão Thiago Panhussá, o atual capitão do Vila Nova, ele que projetou esse duelo contra o Anápolis e falou sobre o que ele sabe da equipe do Galo da Comarca. Vamos ouvir. A gente já acompanhou um pouco da estreia ali, mais os lances de gols ali que eles tiveram na estreia. Sabemos, né, da dificuldade que vamos enfrentar lá, porque é uma equipe que hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro, então sabemos que é uma equipe forte, competitiva, e nós temos que nos preparar, né, dar o nosso melhor dentro de campo, fazer uma preparação boa amanhã, estudar a equipe deles, para que a gente consiga lá não ter nenhuma surpresa, né, não ser pego de surpresa e estar bem preparados e bem preparados para o jogo que vai ser muito. Tá aí então Paulo Francisco, zagueirão Thiago Panhussá, capitão do Vila Nova, falando sobre o adversário, sobre o Anápolis. Enfim, Paulo, hoje o Vila Nova então finaliza sua preparação e aí amanhã vai lá no Jonas Duarte buscar a liderança do Campeonato Goiano. Enfim, Paulo Francisco, você já sabe, todo esse noticiário, todas essas informações do Vila Nova foram em oferecimento à Clínica Ato, que agora, Paulo, tá contando com um hospital muito top e muito tecnológico lá em Senador Canedo.